12 bilhões de reais. Esse é o tamanho do rombo que o BRB, o Banco do Brasiliense, tinha em carteiras de crédito supostamente falsas e tentando aí engolir o Banco Master de Daniel Volcaro ainda, né? E hoje, dia 14 de maio de 2026, a governadora Celina Leão precisou enviar à Câmara Legislativa um projeto para revogar a lei que ela própria ajudou a aprovar. Senta, porque eu vou te mostrar com documento na mão como Brasília virou laboratório do maior escândalo financeiro da história recente desse país. Se você é aqui de Brasília, meus amigos, já sabe, né? Ative aí o seu sininho, porque esse vídeo é o primeiro de uma série que ninguém mais está fazendo. Porque ninguém liga o caso Master ao Distrito Federal como eu vou ligar aqui para vocês. Então, vamos de matéria, vamos de notícia, porque hoje, dia 14 de maio, a Celina Leão enviou à CLDF projeto para revogar a Lei 7.739/2025. Essa lei autorizava o BRB a comprar 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master. Foi aprovada por 14 votos a 7 dos deputados distritais, olha que beleza. E aí, eu vou citar literalmente a fala da governadora. Abre aspas. Estamos corrigindo tudo que é necessário dentro do BRB, com transparência, compliance e afastamento dos envolvidos no caso do Master. Mas o que ninguém está te contando é que por causa dessa lei que foi aprovada, quem assinou e o que tinha por trás dela. Isso ninguém te conta. Então, como eu já te disse aqui, todos esses deputados distritais. Vamos de matéria, que eu vou passar aqui para vocês exatamente como está escrito lá, tá? Aqui você não vai conseguir enxergar. Deixa eu ver qual que vai ficar melhor aqui. Eu achei que era essa. Aqui, ó, vou fazer assim, pronto. Então, ó, opa, sumiu. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, enviou aos deputados distritais um projeto de lei que revoga a norma aprovada em agosto de 2025, que permitia a aquisição do Banco Master. Estamos corrigindo tudo o que é necessário dentro do BRB, com transparência, compliance e afastamento dos envolvidos no caso do Banco Master, disse Celina ao Metrópolis. PL assinado aqui, né? Nesta quinta-feira, anula a lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Como eu já falei para vocês, o texto foi aprovado por 14 votos a 7 contrários, ou seja, os deputados coniventes com toda essa situação, né? E os 7 que votaram ao contrário são incompetentes porque não conseguiram fazer uma oposição digna para barrar isso aqui. Então, antes da votação, parlamentares críticos ao texto acionaram a justiça e protocolaram um mandato de segurança para tentar travar a aprovação. A aprovação ocorreu em paralelo ao pedido que o BRB fez ao Banco Central para a aquisição do Master, questionado à época. Em setembro, o Banco Central rejeitou a operação. Na prática, a lei revogada já não vale mais porque o Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Em novembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que investiga prejuízos bilionários ao BRB nos negócios com o Master. Foi revelado, então, que o BRB já havia adquirido mais de 12 bilhões em carteiras de crédito supostamente falsas, enquanto tentava comprar o próprio Master. Engraçado que eu não consegui dividir a tela. Aqui eu acho que vai ficar pequeno. Essa ficou legal, hein? Tô aprendendo aqui, pessoal. Tenham paciência comigo que eu tô melhorando a cada dia mais. E hoje nós vamos aqui de especial do DF. Então, meus amigos, tá aí a matéria lá no Metrópolis, tá? Espero que esteja legal aí de você assistir.
Me deixa aqui nos comentários que eu preciso saber se você está gostando dessa pegada nova aqui que eu estou implementando, algumas coisinhas, tá? E vamos para a próxima, porque quem ganha e quem perde. Veja bem, pai de Vorcaro manteve repasses de R$ 400 mil e pediu dados sigilosos mesmo após o início da Compliance Zero. Então, vamos aqui que é essa aqui que é a braba. Cadê a matéria do pai do Daniel Vorcaro? Uai, perdi a matéria? Ah, tá, Globo News, tá aqui. Henrique Moura Vorcaro é apontado como demandante, diz aqui o despacho do ministro André Mendonça, beneficiário e operador financeiro do núcleo, abre aspas, a turma, fecha aspas. Em juízo de delibação, os elementos até aqui reunidos revelam atuação que se apresenta como estruturalmente relevante para a manutenção do grupo criminoso. Continua o texto. A representação policial o situa não apenas como pai de Daniel Bueno Vorcaro, mas como agente que atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação. Continua no ponto 15, as conversas extraídas do celular de Marilson Roseno, lembrando, Marilson Roseno, alvo lá da turma, da outra operação, da outra fase da Operação Compliance. As conversas extraídas do celular de Marilson indicam que Henrique, pai de Daniel Vorcaro, permaneceu solicitando serviços ilícitos e providenciando recursos para a manutenção do grupo, mesmo após as primeiras fases da Operação Compliance Zero, ou seja, depois de novembro de 2025, pelo celular de Marilson, continuaram operando, inclusive com menções a repasses vultosos, necessidade de pagamentos para viabilizar atendimento das demandas, uso do número estrangeiro e troca frequente de terminais, o que reforça a contemporaneidade e sofisticação do agir investigado. A gente continua aqui, no outro ponto, sim. Aqui é a descrição do que a Polícia Federal descobriu até então e solicitou. Curioso que não era só no celular de Daniel Vorcaro, que a gente noticia muito também. Não, né? Aqui aprendeu do Marilson, celulares... claro, quando tem a prisão ali do pessoal da turma, quando tem a prisão do sicário, Marilson está naquela fase. A primeira dimensão de sua conduta consiste justamente em seu papel de demandante direto dos serviços da turma. Ou seja, o pai de Vorcaro pedia, solicitava, ou podemos colocar, exigia, a investigação vai esclarecer, algo para a turma do Vorcaro que tem sicário ali, aquilo que um delegado mais cedo me mandou uma mensagem como submundo do caso Master. As conversas reproduzidas na representação, ou seja, o que a Polícia Federal levou ao ministro André Mendonça, indicam que, mesmo após a deflagração da Operação Compliance Zero, em 18 de novembro de 2025, Henrique permaneceu acionando Marilson Roseno para execução de demandas ilícitas. Em diálogo de 9 de janeiro de 2026, veja, Daniel Vorcaro já tinha sido preso e solto. Ao não conseguir contato telefônico imediato com Marilson, Henrique, pai de Vorcaro, envia mensagens insistindo no retorno e afirmando de modo expressivo que, abre aspas, no momento em que estou, é que preciso de vocês. Então aqui a gente tem uma dimensão que ele é o demandante desse esquema. Mas aqui tem a segunda dimensão que é descrita como operador financeiro, né, dos pagamentos. Isso. O documento diz o seguinte, assinante, a segunda dimensão de sua atuação, no caso, Henrique, né? Igualmente grave de respeito à sua função de operador financeiro dos pagamentos efetuados ao núcleo criminoso, a turma, né? Em mensagem de 6 de janeiro de 2026, Marilson deseja-lhe feliz ano novo e, no mesmo contexto, pede que Henrique não o deixe à deriva, afirmando que está segurando uma manada de búfalo e necessitar do pagamento ajustado. Henrique responde, continua o documento, que receberia recursos na quinta ou na sexta-feira e que, assim que isso ocorresse, imediatamente enviaria 400 mil reais, porque aqui está 800k, tá? Ao que Marilson contrapõe que o ideal seria o envio de 800 mil reais. Henrique Moura Vorcaro é apontado como... Meu Deus. Pessoal, olha, a cada dia que passa fica pior, mas as confirmações de tudo que eu venho falando ao longo desses meses estão aparecendo. Eu sempre disse que o Daniel Vorcaro foi uma criação, que ele foi feito, foi forjado, igual o próprio Neymar foi feito, foi forjado pelo pai para ser jogador de futebol. O Vorcaro foi forjado pelo pai
para fazer tudo isso. E eu não tenho dúvidas algumas que um dos maiores, não o maior talvez, mas um dos maiores beneficiários do esquema dos desvios de bilhões, inclusive dos 12 bilhões que até agora tem apurado aí aqui de carteiras falsas de crédito que o BRB adquiriu, é o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro. E só quem perde com isso é o cidadão, você aqui de Brasília, principalmente, tá? Fica aqui comigo até o 8º minuto que eu vou fazer uma revelação aqui para você, tá? E olha, o senador Carlos Viana também, pessoal, essa matéria tá lá na Globo News, tá? Perfeito? Então, olha aqui, ó, enquanto a direita tá aí, parte dela brigando, olha o que o senador Carlos Vieira disse e trouxe aqui, ó. Vou trazer essa aqui para vocês, ó. As duas, né? Vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Senador da oposição desafia governistas a assinarem CPMI do Master. Metrópolis. Passou um paninho pro Lula e PT. Aí já no Danúzio aqui, que já é uma fonte mais direitista, nenhum parlamentar do governo Lula assinou a CPMI do Master, diz senador Carlos Viana. Percebam, é o mesmo fato. Olha, ficou legal agora nesse formato de tela que eu consigo te mostrar a nossa análise, como que a gente deve pensar. Olha só, um jornal divulga dessa forma, o outro já confirma e fala de outra forma totalmente diferente. Porque aqui, ó, no Banco, aqui, nessa chamada do Metrópolis, você vai, desafia governistas. Muita gente nem entende, nem sabe o que está acontecendo. Já aqui no outro fala, governo Lula, nenhum parlamentar do governo Lula assinou o CPMI. Vocês entenderam aí a diferença? Então, vamos aqui, vamos escolher uma das duas. Vou pegar essa do Danúzio aqui, pronto, já que é dela que a gente está falando, vamos pegar ela aqui. Eu só não sei se o tamanho tá bom para vocês lerem aí comigo, pessoal. Vamos lá, CPI do Master. O senador Carlos Viana cobrou publicamente os parlamentares do governo federal pela recusa em apoiar a criação parlamentar mista de inquérito, a CPMI do Banco Master. O autor do requerimento, Viana, destacou que não há nenhuma assinatura governista até o momento e desafiou a base de Luiz Inácio Lula da Silva a provar que defende a transparência, endossando as investigações. Em resposta à pressão, o Partido dos Trabalhadores fez um recuo estratégico e o presidente da sigla, Edinho Silva, admitiu publicamente que a omissão inicial foi um erro de legenda e deveria estar liderando a pauta. Acho que assim vai ficar melhor, né? Apesar de declaração, as lideranças governistas passaram a defender a abertura da CPMI apenas recentemente, depois que as novas fases da Operação Compliance Zero atingiram o senador Ciro Nogueira e outros aliados diretos da família Bolsonaro. E aí? Me conta. Eu tô aqui dando uma apanhadinha, mas tá ficando bom, beleza? Então, pessoal, tá aí Carlos Viana, cobrou os governistas Lula, base governistas, quer dizer, governo Lula, a assinar a CPMI. Quem é que ganhava com o silêncio deles e quem é que perde com a omissão? O eleitor, você que financia tudo isso aí. Então agora segura, porque no próximo bloco agora eu vou te mostrar a tese jurídica que ninguém ousou levantar até agora, tá? E aí, ó, eu vou trazer para vocês aqui um ponto direto e reto, que primeiro é da lei, tá, pessoal? Vou até colocar nessa tela aqui, porque a Lei 7.739 foi aprovada para autorizar a aquisição de um banco já sob investigação. Essa que é a grande verdade. Isso pode configurar ato de improbidade administrativa, de acordo com a Lei 8.429, pessoal, artigo 10. Se demonstrado o dolo. E aí de quem é o dolo? IBA Master e Celina Liquidação. E várias outras pessoas. Tradução para o pagador de impostos aqui. Se ficar provado que alguém sabia do rombo e mesmo assim aprovou, responde com o próprio patrimônio. É o que eu tenho dito aqui há algum tempo. Segundo ponto, a revogação agora não apaga a responsabilidade. Ação popular e ação civil pública continuam de pé.
E ainda eu cito aqui para vocês que cabe a responsabilização individual dos parlamentares que tinham conhecimento. Isso mesmo, cabe a representação dos deputados distritais que votaram favorável a essa safadeza. Desvios bilionários, o maior da história. E agora, prepara aí o coração, porque no próximo bloco eu vou mostrar que essa história não começou em Brasília. E começou bem antes. Porque veja aqui, voltando para outra tela, essa aqui vai ficar melhor. O que o Danúzio trouxe também. Tô aproveitando que o Danúzio, cara, ele não tem muita papa na língua e é por isso que eu gosto de gente assim. Calma aí. Olha aí, pessoal. Vorcaro contava com espiões na Polícia Federal para vazar dados e intimidar alvos, aponta investigação. Pessoal, Vorcaro mantinha literalmente a turma como braço clandestino aí com delegada da Polícia Federal lotada em Minas Gerais, marido policial aposentado, conforme a decisão do André Mendonça, que a Globo News até trouxe ali pra gente, e eles vazavam inquéritos para Vorcaro, antecipando assim as ações e intimidar os adversários e os jornalistas, que tanto passa pano aí para essa turma do governo e do PT, tá? Essa que é a grande da verdade, beleza? Vamos de matéria? Vou colocar aqui na outra para ficar melhor para vocês. Uma decisão assinada pelo ministro André Mendonça revelou que o empresário Daniel Vorcaro mantinha informantes infiltrados na Polícia Federal. De acordo com as investigações, uma delegada da Ativa, lotada em Minas Gerais, e seu marido, um policial aposentado, atuavam como espiões ao serviço dos interesses do dono do Banco Master. Os documentos da Operação Compliance Zero detalham que o casal integrava um braço clandestino chamado A Turma. Eles utilizavam as senhas e acessos privilegiados para consultar inquéritos sigilosos sem autorização judicial. As informações extraídas eram repassadas aos grupos de Vorcaro, o que permitia ao empresário antecipar ações policiais, monitorar autoridades e realizar táticas de intimidação contra adversários e jornalistas. A pedido da própria corporação, Polícia Federal, aqui, pessoal, Mendonça determinou o afastamento imediato da servidora nesta quinta-feira. O casal está proibido de entrar em qualquer prédio da Polícia Federal, teve que entregar os passaportes e responderá pelos crimes de organização criminosa, corrupção e quebra de sigilo funcional, meus amigos. O negócio não tá fácil para esse povo não, viu? André Mendonça não vai aliviar e eu acho que ele não pode aliviar mesmo, tá? E, cara, isso aqui só tende a piorar. Olha o que trouxe o SBT contra aqui o mesmo tema. Que o mandado de prisão expedido hoje, para além de é claro, expedido para o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, é para um agente da Ativa da Polícia Federal que foi preso na manhã de hoje. A gente também sabe que uma delegada também da corporação, como você já estava conversando aí com a Nath Froê, ela também foi afastada de suas funções, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã de hoje. A gente ainda não sabe exatamente qual a participação desses dois agentes federais, dois agentes ali, duas pessoas que participavam da corporação da Polícia Federal e hoje um é preso e outra é mandado de alvo de busca e apreensão e também foi afastada do seu cargo. A gente acabou de receber a informação que trata-se ali de um agente da Ativa preso, a gente ainda não sabe exatamente qual foi a sua participação no contexto da prisão de hoje, da investigação do Banco Master, mas a gente sabe que ele de fato foi detido, foi alvo de um dos 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça na manhã de hoje, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, Luara, o gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Que um mandado de prisão... Bom, pessoal, a delegada não foi presa, o casal aí, né, a delegada da Federal e o agente foram... acho que ele já era aposentado, pelo que constou da matéria, né? Então eles foram afastados, estão proibidos de viajar, enfim, tem todas umas medidas cautelares,
mas não está de acordo com... Essa matéria saiu mais cedo, né? E a outra que eu trouxe para vocês é mais recente, tá? Então, pessoal, agora eu quero trazer aqui para vocês, porque a PF apura também se os recursos de Vorcaro, olha só, estão agora apurando se financiou alguma coisa do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E é importante para eu trazer, principalmente aqui para o pessoal do Distrito Federal, essas matérias aqui locais, porque essa série especial que eu vou começar semanalmente vai impactar diretamente a nossa vida aqui. Então, se você conhece alguém que mora no Distrito Federal, já encaminha esse vídeo para essa pessoa agora mesmo, tá? Vamos de matéria, porque tá aqui no Correio Brasiliense, tá? Aqui dá para ler, acho que ficou legal assim, né? Assim fica muito pequeno, né? Assim fica melhor. Que de matéria, porque tá no Correio Brasiliense, a Polícia Federal investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para financiar despesas e atividades do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A apuração tenta esclarecer se o dinheiro prometido para a produção do filme Dark Horse sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro teve outra destinação. Segundo investigadores, 3 hipóteses estão no centro das apurações. Se os recursos foram efetivamente aplicados na produção audiovisual, se houve desvio de finalidade ou se parte do montante acabou utilizada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado vive no Texas desde março de 2025. Nos bastidores da investigação, também surgiram dúvidas sobre a participação do senador Flávio Bolsonaro nas negociações envolvendo os repasses. Pré-candidato à presidência da República, Flávio aparece em mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil, cobrando valores prometidos por Vorcaro para o financiamento do longa-metragem. Então, essa matéria aí, pessoal, tá lá no Correio Brasiliense, tá? E aí é uma conexão final, porque a PF investiga se os recursos de Vorcaro custearam despesas de Eduardo Bolsonaro no Texas. Flávio Bolsonaro apareceu ali nas mensagens cobrando, né, valores prometidos para o filme. Até então, o banco, não estou aqui passando pano para o Flávio Bolsonaro, mas o banco, ele juntamente com alguns outros 2, eram os únicos que financiavam, né, esses eventos aqui. E aí ninguém queria financiar com a perseguição que está tendo política do Moraes em cima de todo mundo. Gente foi presa por R$500 porque doou R$500 para manifestação. Imagina quem financiar, patrocinar, que não é nenhum dos dois, é investir, porque eles investiram ou investiriam valores e que depois do lançamento ia ter de volta o lucro. Isso é um negócio. Então, o governo, PT, esquerda, cara, eles fazem isso com teu dinheiro, com dinheiro público. Você tá entendendo a diferença? Não tô aqui defendendo não, tá? Quem se relacionou, quem esteve próximo do Vorcaro, infelizmente, vai afastar para si próprio essa questão toda aí, a rejeição dele, tá? Agora vamos de impacto no bolso do brasiliense, porque na tela, 12 bilhões de carteira supostamente falsas dentro aqui do... Ah, pera aí, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês essa questão do filme aqui, ó. Quase esqueci, ó. O cinema brasileiro tem um novo mecenas, um grande cinéfilo, um master telespectador. Vorcaro financiou o filme de Bolsonaro, o filme de Lula e até o de Michel Temer. Confesso que fiquei mais impressionado em saber que Michel Temer tinha um filme. E o pior, não é Drácula e nem Crepúsculo. É documentário sobre um morcego de 10 milhões de reais que prestou serviços de mediação ao Banco Master. Nada me surpreende sobre o filme de Lula estar na lista, ainda que a assessoria dele negue. Mas também negaram os contratos milionários de Ricardo Lewandowski, de Guido Mantega, de Jacques Wagner e tantos outros petistas amantes do cinema nacional financiado com Lei Rouanet. O cinema de Daniel Vorcaro não tem ideologia, não tem lado. Financia qualquer um para ver quem vai salvar o filme dele no final. Mas o cinema que o brasileiro quer ver é outro, onde os bandidos que roubaram o nosso bolso são presos e não voltam à cena do crime para nos roubar ainda mais. O cinema brasileiro tem um novo...
mecenas. Esse cara é bom, né? Eu gosto dele, tá lá no Arthur Schreiber, tá? Quem quiser verificar. Ele resumiu de uma forma sensacional, né? De uma forma sensacional, gostei muito da forma como ele trouxe. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é que enquanto 12 bilhões de carteiras de crédito supostamente falsas dentro do próprio BRB, Banco Público do Distrito Federal, imagine só, faça a divisão para aqui o DF, que tem cerca de 3 milhões de habitantes. Só isso dá R$ 4.000 por pessoa, incluindo aí idosos e crianças recém-nascidas. Compare quantas vagas em UTI, quantas escolas reformadas, quantas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal caberiam nesses 12 bilhões de reais. Cada brasiliense pagou, sem saber, um almoço caro para o senhor Vorcaro e toda essa corja aí. Ibamaster, Celina Liquidação, Ciro Nogueira, Jacques Wagner, Lewandowski, esposa de Moraes, a grande da verdade é essa. E agora eu vou mostrar para vocês que não está sendo dito sobre o que vem agora pela frente, tá? Você sabe o que vem agora pela frente? Você tá vendo aí que a CLDF vai aprovar, né? Tá vendo que a CLDF aí vai aprovar, na verdade vai aprovar não, né? Vai revogar agora essa questão do Banco Master, porque ele foi liquidado, né? Claro. E aí, cenário a CLDF vota a revogação. Quanto tempo? Oposição pode emperrear? Não pode. Quantos distritais votaram a favor em 2025? E eles podem responder por improbidade administrativa? Cenário B. O Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 e os 12 bilhões viraram pó, quem é que responde? Quem que vai pagar com o seu próprio patrimônio? Ibamaster? Celina Liquidação? Ou os beneficiados aí pelo todo o esquema do Banco Master e BRB? E o cenário C, que a Compliance Zero ainda tem fases por vir, porque autoridades aqui de Brasília podem ser nomeadas. E qual que é o impacto eleitoral disso? Então, vamos aqui, porque no último bloco eu vou entregar o que você pode fazer. Exatamente. Você aqui do Distrito Federal, o que você pode fazer? Vamos lá. Número 1, cobrar dos seus deputados distritais explicação pública pelo voto da Lei 7.739 de 2025. Acompanhar o novo projeto da governadora, né? Revogar só não basta, precisa punir. E aí não vem com esse papinho que ela veio ali já não, eu herdei isso. Não, você fez parte de tudo isso e era ela quem conduzia Vorcaro nos 3 poderes aqui de Brasília, a mando do Ciro Nogueira e do Ibamaster. Eu acho. Então acompanhar isso aí e exigir a CPI da Câmara Legislativa DF sobre o caso BRB Banco Master. Em paralelo a CPMI federal que eles estão tentando implementar lá do Banco Master. Nós precisamos instaurar uma CPI aqui distrital. Inclusive teve deputado que votou favorável lá atrás, igual o Thiago Manzoni, e agora falou, epa, dei aquele cheque em branco lá atrás, mas para pôr os imóveis em garantia eu não vou dar. E também foram outros, mais 2 ou 3 que saíram da base do governo. Então, aqui, Brasília, gente, precisa urgentemente de quem entenda de direito, de finanças públicas e que tem coragem de enfrentar o que está acontecendo. E eu vou continuar nesse caso até o fim, episódio por episódio. Eu prometi mostrar como Brasília virou laboratório do escândalo. Aqui, pessoal, vou até colocar meu Instagram, comentários mais rápidos lá. Aqui nós temos um vídeo mais bem elaborado. Então, como eu prometi, mostrei os documentos, as matérias aqui para vocês. Decisão judicial, vocês viram, do André Mendonça, com o nome dos envolvidos nessa nova etapa da Compliance Zero, e fiz o link, a concatenação das matérias para esse dossiê do Distrito Federal. Este foi o episódio número 1 do dossiê BRB Master.
Na próxima quinta-feira, episódio 2, eu vou trazer os bastidores dessas votações aí da lei, quem articulou, quem cedeu, e vamos trazer também o que você quer ver, que é de fato o que vai acontecer de prático para a gente mudar, para a gente resgatar, para a gente trazer de volta esses bilhões que foram desviados. Se você está cansado de ver dinheiro brasiliense, do brasiliense escorrer pelo ralo, comenta aí a palavra aqui embaixo, que eu vou ler, comenta Brasília, que eu vou ler cada um para poder saber o que vocês estão pensando. Vocês sabem do meu compromisso com vocês, eu quero agradecer aqui do coração mesmo toda a sua confiança na gente, tá? Em abrir sua casa. Fico aqui à sua disposição. Manda isso aí para o maior número de pessoas. E para você ficar atento, mas atento mesmo ao que está acontecendo no Distrito Federal, já ativa o sininho e vem comigo. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.